Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Hoje vamos fazer aqui a nossa 15ª aula, só que da base comum. Nós vamos trabalhar aqui a questão da urbanização, buscando observar aqui o processo de urbanização no mundo e no Brasil e as suas origens. Para essa aula, nós temos aqui a referência do nosso livro didático. Então lá na páginas 162 até a página 195, nós temos esse conteúdo sendo tratado no nosso livro. Então aqui como referência de estudo, para que você possa fazer a sua verificação aqui do conteúdo e também o seu aprofundamento, peço a vocês que, por gentileza, observem a referência que consta aqui no nosso slide. É importante que vocês, além de assistirem às aulas, vocês façam a leitura do material e também os exercícios que nós postamos, na verdade que nós indicamos aqui nas nossas videoaulas. Eu já havia comentado aqui nas aulas do CAUNI e também nas aulas da base, isso aparece para a gente sempre indica que as referências em relação aos exercícios. Então, vocês têm o material didático, o livro, vocês têm aquele caderno, que é um suplemento, onde tem o resumo do conteúdo, né? Tem lá o resumo, mais exercícios, e também consta do material de vocês um suplemento só com questões de vestibulares, questões do Enem, principalmente. Então, é importante que vocês observem essas referências e façam os exercícios, tá? É importante ter essa preocupação, essa atenção, melhor dizendo, de fazer as atividades. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos iniciar aqui falando sobre o processo de urbanização, que é um assunto que vocês já viram no ensino fundamental. Vocês viram isso aqui lá no 7º ano, onde isso aparece de maneira mais intensa. Nós sabemos que quando a gente fala de urbanização, nós estamos falando de quê? É quando a minha população urbana ela supera a minha população rural. Então, só existe urbanização quando eu tenho maior quantitativo de pessoas vivendo no meio urbano do que no meio rural. Aí sim eu tenho a urbanização. Essa é uma visão aqui da geografia. A gente sabe que tem outras visões da urbanização, como sendo aquela questão de você trazer infraestrutura. Isso é um outro contexto, é um outro entendimento. Mas geograficamente só se fala de urbanização quando o número de habitantes do meio urbano supera o número de habitantes do meio rural. A gente tem uma referência aqui histórica importante para a gente, que em 2008 nós temos o primeiro registro na história em que o número de habitantes do meio urbano ele superou aqui os habitantes do campo. Então aqui no mundo foi registrado em 2008 esse fenômeno que é importante, que marca o quê? Para a gente observar aqui que o processo de urbanização ele vai acontecer no mundo de maneira diferente, em ritmos distintos. Nos países mais desenvolvidos, ele praticamente já se completou. Mas no mundo em desenvolvimento, principalmente na África, na Ásia, ela vem ocorrendo de maneira intensa, mas não ainda se completou. Tá? Mas de maneira geral, no mundo, em 2008, a maior parte vivia no meio urbano. E nós temos aqui também uma outra referência importante que para a gente da ONU, da Organização das Nações Unidas, que também estuda a questão do comportamento populacional, da questão da urbanização, que isso envolve uma série de políticas públicas de melhorias na área de saúde, educação, principalmente, e ela fez uma estimativa aqui que até 2050, 2/3 do crescimento da população mundial vai ocorrer em cidades, especialmente nos países mais pobres. E a gente vai estudar isso aqui mais à frente, de que maneira? A gente vai ver que nos países chamados países em vias de desenvolvimento, o processo de urbanização vai ser um processo não muito bem estruturado, não vai ser feito com planejamento, vai ser bastante diferente do mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido, como eles passaram pela industrialização primeiro, eles tiveram mais tempo para planejar o processo de urbanização. Então as cidades vão se desenvolvendo de maneira gradual. Então, aos poucos, eles vão urbanizando os espaços, trazendo a população do meio rural para o meio urbano. Houve tempo necessário para quê? Para planejar o crescimento das cidades. E isso aí vai ser completamente diferente do mundo subdesenvolvido, dos países em vias de desenvolvimento. Por isso que até 2050, 2/3 do crescimento da população mundial vai se dar nos países mais pobres, porque eles se desenvolveram, se industrializaram de maneira tardia. São os países de industrialização retardatária. Isso tem impacto na urbanização. Tá? Foi uma industrialização, uma urbanização acelerada. Não foi algo gradual, contínuo, planejado, bem pensado, como nos países desenvolvidos. Por isso que a ONU faz essa afirmação. Então aqui a gente tem um descompasso entre a urbanização no mundo desenvolvido e no mundo subdesenvolvido. A primeira observação importante que nós temos aqui.
Nesse slide aqui a gente vai trabalhar alguns critérios que são utilizados para definir o que é urbano e o que é rural. Então, a urbanização de maneira geral no mundo é entendida de que maneira? Ela vai estar relacionada ao aumento da porcentagem de população urbana em relação à porcentagem de população rural. Então, à medida que a população urbana ela vai ganhando cada vez mais importância, aumentando seu quantitativo, ela vai ultrapassando em números absolutos e também no percentual a população rural. Tá? A gente tem uma diferença aqui que vai variar de país para país em relação a esses critérios. Então, existem países como a gente colocou aqui, a Islândia, que o critério que vai ser levado em conta tem a ver com o quantitativo de habitantes. Então, quando o país atinge lá aproximadamente 300 habitantes, eles a classificam como sendo urbano. Vai variar de país para país. Na Grécia, o critério é um pouco diferente. O quantitativo tem que ser maior, 10 mil habitantes. Tá? Então, isso aqui é para vocês perceberem que essa definição, o enquadramento do que vem a ser urbano e que vem a ser rural, isso varia de país para país. Mas, de maneira geral, o entendimento que prevalece é o quê? Toda vez que a população urbana supera a população rural, eu tenho a urbanização. Tá? Isso é importante. Só para a gente observar que no mundo o entendimento ele pode variar, mas a ideia base ela prevalece. E no Brasil, como é que isso fica? No Brasil, quem vai estabelecer esse critério é o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então ele vai considerar aquilo que é urbano a sede do município ou do distrito, tá? Independentemente do número de habitantes. O que vai ser essa sede do município ou do distrito? Onde está a sede da prefeitura, onde se encontra a prefeitura, onde tem a administração daquela cidade, vai ser ali o ponto central do meu raciocínio. Tá? Então, no Brasil tem um critério feito pelo IBGE. Aproveitando aqui esse raciocínio aqui do IBGE, é bom a gente fazer uma observação. Uma coisa é eu falar da cidade, outra coisa é eu falar do município. Tá? São fenômenos distintos. Quando eu falo do município, eu vou incluir tanto a parte urbana quanto a parte rural. A cidade é apenas o meio urbano. Tá? A gente não pode ter fazer essa confusão. Quando eu falo município de São Paulo, vai incluir tanto a parte urbana do município de São Paulo quanto a parte rural. O município do Rio de Janeiro vai incluir tanto a parte urbana quanto a parte rural. Quando eu falo a cidade, é apenas o meio urbano. Tá? Esse é um detalhe importante que isso pode ser cobrado em prova, esse tipo de distinção. Tá bom? Então, aqui no caso do IBGE, ao contrário dos outros países, ele não leva em consideração aqui a questão do quantitativo, mas sim as sedes dos municípios, onde eu tenho a administração daquele município. Uma outra observação aqui importante para a gente é que isso também pode ser cobrado em prova. A gente precisa fazer uma distinção, quando eu falo aqui do meio rural, em relação àquilo que eu vou chamar de população rural e aquilo que eu vou chamar de população agrícola. Quem está acompanhando as aulas do CAUNI, todos estão, observaram que lá também aparece esse ponto a ser estudado. Ele é comum aqui às aulas da base. Quando eu falo da minha população rural, vocês têm que ter em mente que é aquela parcela da população que mora em áreas rurais. Quando eu falo da minha população agrícola, é aquela parcela da população rural que vai estar diretamente envolvida no trabalho agrícola ou na pecuária. Então eu posso ter lá um percentual da população que vive no meio rural, mas não está diretamente vinculado ao trabalho, à atividade primária. Então tem que atentar para esse detalhe. Tá? Então, quando eu falo população rural, é uma coisa, população agrícola é outra coisa, está ligado à atividade agrícola em si, tá bom? Observe isso aí que é importante, isso está lá no nosso livro também e aparece nas provas. Aqui ele fala a questão da origem do processo de urbanização. Então, a urbanização ela não está aqui diretamente relacionada a uma atividade industrial. O que eu quero dizer com isso? Já havia o núcleo urbano antes da indústria. Por isso que ele fala essa afirmação aqui no início, que desde os primeiros núcleos urbanos eu tenho aqui a concentração de indivíduos, uma formação socioespacial, ligada mais à atividade que é comercial. Isso trazia também, por consequência, uma maior permanência nas localidades. Por isso que ele fala da vida sedentária. Isso vai ser um diferencial dos povos nômades que ficavam ali buscando se movimentar no território em busca ali de melhores oportunidades. Quando eu estabeleço um núcleo urbano, uma concentração de indivíduos, uma formação socioespacial em torno de uma atividade, um comércio, a questão da agricultura principalmente, eu começo a criar a ideia de cidade. Tá? E com as revoluções industriais, principalmente a partir aqui do século XVIII, lá na Inglaterra,
que vai ter ali a primazia do processo, eu vou intensificar a questão da importância do núcleo urbano. Por quê? Eu vou associar agora a cidade a um outro fenômeno, que é da indústria. A gente sabe que indústria só acontece no meio urbano. Então, a partir do momento que eu tenho a Revolução Industrial, eu promovo uma mudança estrutural naquele espaço. Então, toda a organização da cidade vai se dar em função do interesse da indústria. Todas as atividades que vão surgir, elas vão ser feitas em função das demandas do setor industrial. E isso vai ter um impacto grande no meio urbano, porque a cidade passa a ser o núcleo central da atividade, e não mais o meio rural. Então, o meio rural, a partir das revoluções industriais, o meio rural ele passa a ser dependente, passa a estar subordinado ao meio urbano. Tá? Vai haver um trabalho ali, na verdade, essa subordinação significa uma submissão, mas ele vai receber ali uma maior demanda do meio urbano. E o meio rural também vai trabalhar com o meio urbano fornecendo o quê? Fornecendo alimentos, fornecendo insumos para a população que vai viver nesse meio urbano. Tá? Então, por isso que ele faz uma referência aqui, ó. A cidade vai concentrar cada vez mais indivíduos, a indústria vai demandar cada vez mais população. Isso promove o quê? A saída do homem do campo em direção à cidade, para poder ser empregado na indústria. Isso tem a ver com o êxodo rural, que vocês já estudaram isso aqui em outros anos escolares. Então, o fenômeno da Revolução Industrial, da urbanização, vai intensificar o êxodo rural, vai ajudar a consolidar o papel da indústria. O que ele quer dizer com isso? Consolidar o papel da indústria na formação do espaço urbano, que a gente chama esse espaço urbano de um espaço, uma questão socioespacial. Tá? Tem a ver com uma atividade que vai organizar a ocupação daquele espaço. Então, toda a cidade vai ter a lógica da indústria. E lembrando que quando eu falo da Revolução Industrial, a gente está falando do quê? Da lógica do capitalismo, tá? Do trabalho assalariado, daquele que vai ser o detentor dos meios de produção, empresariado, que a gente chama hoje, aquele que vai ser o trabalhador que vai vender a sua força de trabalho. Essa é a lógica que vai imperar aqui na Revolução Industrial. E a organização que existe até hoje é baseada nesses princípios. Então aqui a gente tem os períodos de urbanização. Eles vão estar relacionados o quê? Eles vão estar intimamente relacionados com o processo de industrialização, com as revoluções industriais ou revoluções tecnológicas, como a gente pode chamar também. Então ele vai destacar, primeiramente aqui na Europa, ó, de 1750 a 1950, vocês sabem que tem a ver com a questão da primeira e da segunda Revolução Industrial, né? A primeira na Europa, a segunda Revolução Industrial, ela vai também acontecer ali final dos anos do século XIX, e aqui em 1950 a terceira Revolução Industrial, que isso vai impactar todo o mundo. Os países subdesenvolvidos vão ser impactados por esse período, tá? Então aqui ele vai pegar esse contexto aqui do século XVIII até o século XX, aqui no meio tem a segunda revolução, né? Que vai se espalhar pela América e depois vai chegar até aqui ao subcontinente americano, mas no nosso caso do Brasil é mais século XX, né? Os anos 1940, que vai se dar esse processo. Então eu tenho essas primeiras ondas aqui, tá? No contexto aqui da primeira, da segunda e da terceira Revolução Industrial, tá bom? Isso que ele coloca aqui, passou de 10% para 52%, tem a ver com o quê? Tem a ver com as taxas de urbanização no mundo. Então, nesse período, eu vou ter uma evolução aqui, ó, vai aumentar 5 vezes mais, de 10% para 52%, enquanto o contingente populacional vai passar de 15 milhões para 423 milhões. Aqui a gente pode fazer uma ligação com aquilo que nós estudamos da demografia. Vocês lembram com a Revolução Industrial, com as revoluções, houve o quê? Melhorias médico-sanitárias. Então eu comecei a diminuir as mortes por doenças infecto-contagiosas. Lembra a questão da água potável, do saneamento básico? Com a diminuição das taxas de mortalidade, tem um ganho significativo populacional. Por isso que eu tenho esse crescimento aqui bastante expressivo. E a referência aqui da Inglaterra, como ela teve aqui, iniciou o processo, foi na primeira Revolução Industrial, a Inglaterra, né? Na segunda metade do século XVIII, né? A gente tem aqui a referência no nosso slide, ela já vai apresentar, nos anos de 1850, um índice aqui, uma taxa de urbanização em torno de 50%. Por quê? Ela iniciou o processo antes, então ela vai estar na frente dos outros países. Tá? Então ela teve um ganho aqui, por características, por pré-condições que vocês já estudaram nas aulas de história. Aqui a questão da urbanização, ele está relacionando o quê? A urbanização junto com a industrialização, como não havia muito conhecimento em relação à questão
a degradação ambiental, ela vai trazer uma série de problemas. E quando eu urbanizo, industrializo de maneira muito intensa, sem planejamento, as concentrações socioespaciais das cidades, elas também vão trazer problemas. Problemas relacionados ao quê? A habitação, a segurança, a violência, acesso à educação, saúde, acesso ao esgotamento sanitário, tratamento de lixo. Por isso que ele fala a questão que eu vou ter que os cortiços, que vão estar mais voltados para aquelas populações mais carentes, as doenças que vão se proliferar pela falta de saneamento básico. Por isso que a gente fala que a urbanização ela não vai estar, não tem por consequência imediata uma melhoria de qualidade de vida. Isso vem posteriormente nas cidades. Então aqui, o que seria a segunda onda, o segundo momento de grande urbanização que eu vou ter no mundo, vai se dar aqui principalmente nos países em vias de desenvolvimento. Ele está falando que América Latina, Ásia, África, que coincide com o quê? Com a período da terceira Revolução Industrial. Pós Segunda Guerra Mundial, eu vou ter uma expansão da atividade econômica, da industrialização, pelo mundo subdesenvolvido. Os países de economia mais desenvolvidas vão se lançar em busca de novos mercados e vão atuar nessas localidades, tá? Envolvendo também aqui a América Latina, Caribe. Aí eu vou perceber o quê? Com a industrialização vai haver uma forte urbanização, por isso que as taxas de urbanização elas vão ficar cada vez maiores aqui, ó, 80%, tá? E vai se dar em função dessas características, tudo bem? Então aqui ele faz uma afirmação que a gente vai ter aqui 80% dessas regiões aqui da América Latina, da Ásia, da África urbanizada. E aqui de 2014 a 2050 faz o quê? A tendência, as projeções, os estudos realizados pela ONU é que aproximadamente 90% do crescimento da população urbana do mundo vai ocorrer principalmente na região da Ásia e da África, que estão passando por um processo de urbanização. E essa urbanização está sendo bem acelerada, bem intensa. Por isso que vai haver esse grande crescimento nessas regiões, tá? Pela própria característica do processo de urbanização, porque nessas regiões, como é uma industrialização tardia, ela é mais acelerada. Ela é feita de maneira mais rápida, mais intensa. Por isso que eu tenho esse processo em curtíssimo prazo e urbanizo essas regiões, diferentemente do mundo desenvolvido, onde a urbanização foi mais lenta. Foi um processo ao longo do tempo, tá? E aqui ele fala ainda sobre a segunda, dizendo o quê? Eu já até havia comentado com vocês. Nos países desenvolvidos, a urbanização ela praticamente já se completou. O que quer dizer isso? A maior parte da população já vive no meio urbano. Na África e na Ásia, que eu acabei de mostrar nessa parte aqui de cima, ela está acontecendo de maneira veloz. Por isso que se fala que até 2050 ela vai estar praticamente completada, tá? E a questão aqui da China, que é interessante, a China e a Índia, são países, os dois países que têm o maior contingente populacional, e ainda tem um grande grupo, uma grande quantidade, de pessoas vivendo no mundo, no meio urbano, tá? Apesar disso, a taxa de urbanização já está aqui na casa de 54%. Embora isso possa parecer pouco, é uma taxa de urbanização bastante inferior aos demais países, mas esse percentual corresponde ao quê? A 729 milhões de habitantes. Isso significa para a gente que ela vai ter o quê? O maior quantitativo de população urbana do mundo vai estar na China, tá? Porque tem um contingente muito grande de habitantes, tá? É um país que tem mais de 1,5 bilhão de habitantes. E a Índia também é um outro país importante, ó, 30% de urbanização. Significa que uma boa parte da população ainda vive no meio rural, mas 30% da população indiana, que está na casa lá de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, vai dar mais ou menos isso aqui, 400 milhões de pessoas vivendo no meio urbano. Então, as aglomerações urbanas, tanto na China quanto na Índia, elas são muito o quê? São intensamente ocupadas. A densidade demográfica é muito alta. O número de habitantes por quilômetro quadrado é muito alto lá. Então, as cidades são justamente isso. As aglomerações são muito intensas. Muitas pessoas em poucos metros quadrados. É o que a gente trabalha lá com a população relativa ou densidade demográfica. Esse aqui eu já havia comentado com vocês, a questão da população rural, população urbana. O único ponto que a gente vai destacar é o que está aqui embaixo. Ó. Isso aqui é importantíssimo para a gente. À medida que eu aumento o meu grau de modernização na agricultura, o que é isso? Trabalho com mais máquinas, equipamentos, insumos agrícolas, melhora a questão da técnica que eu vou trabalhar na agricultura e na pecuária, isso vai impactar no número de postos de trabalho. Então, quanto mais eu mecanizo a atividade primária, menor o número de postos de trabalho, eu coloco as máquinas para fazer o trabalho do homem. Aqui tem que lembrar aqui desemprego estrutural,
e maior tendência de quê? De urbanização. Por quê? A mão de obra não qualificada, à medida que moderniza a atividade, ela vai buscar emprego aonde? No meio urbano. Então, todos os países que modernizaram a sua agricultura e a sua pecuária, eles promoveram o quê? A urbanização. Isso tem a ver com o êxodo rural. Aqui, pessoal, a gente trabalha a questão mais relacionada à urbanização no Brasil. Eu tenho sempre que lembrar que o Brasil, até o início do século passado, início do século XX, era um país de uma economia o quê? Agrário-exportadora. Lembrar principalmente da cultura do café, que foi o último ciclo econômico importante aqui no Brasil, que o café ajudou aqui a formar a base da nossa industrialização. E por que a gente coloca aqui que após a Segunda Guerra Mundial, eu vou ter um intenso período de industrialização no país? Porque justamente nós temos que voltar aqui um pouquinho na história e lembrar lá que nos anos 30, com o fim da República do Café com Leite, que você vai estudar em história também, o Brasil era governado ou por um presidente de Minas ou de São Paulo, com a crise do café ligada aqui ao crash da Bolsa de Valores de Nova York de 29, nós temos uma mudança política importante do país. Sai a oligarquia do café com leite e ascende ao poder Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha um projeto de desenvolver no Brasil também no setor industrial. Então ele queria transformar o país numa economia urbano-industrial, não ficar dependendo unicamente das exportações de bens primários. Isso vai estar intimamente relacionado aqui à questão da urbanização no Brasil. E com a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter condições aqui internacionais de desenvolver mais economia. Os países vão estar vivendo um período de reconstrução econômica e o Brasil, de certa forma, vai se beneficiar desse processo. E lembrando também que a gente tem aqui, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem o governo JK. JK vai dar sequência às ideias de Vargas e vai promover a industrialização no país. E industrialização acontece no meio urbano. Isso ajudou a promover a urbanização. Só que vai ser feita de maneira desigual. Por isso que ele fala que acontece aqui as disparidades econômicas e regionais. Por quê? O Brasil ele priorizou aqui a região sudeste. A região sudeste é a região que se desenvolvia a partir da cultura do café. A ideia de industrialização vai se dar nessa região, porque ele já tinha nessa região infraestrutura urbana. Já viu o quê? Meio de transporte, comércio, bancos, a mão de obra que foi formada com o fim da escravidão, a questão da imigração da mão de obra, principalmente italianos, espanhóis que vieram para o Brasil. Então todos eles estavam concentrados na sua maioria nessa região. Então o país vai priorizar desenvolver industrialmente a região sudeste. E esse desenvolvimento prioritário na região sudeste vai ajudar a explicar em parte as diferenças que eu tenho socioeconômicas entre as regiões. A região nordeste, a região norte e a região centro-oeste, elas vão ficar em segundo plano. Por isso que eu falo que no Brasil, a gente fala, na verdade, os livros mostram isso, né? Que houve um crescimento, uma urbanização, uma industrialização, priorizando a região que já era desenvolvida, a região sudeste. As demais regiões ficaram por uma segunda oportunidade. Isso, inclusive, fazia parte das estratégias econômicas dos governos, tanto do Vargas quanto do JK. Por isso que a região sudeste ela vai apresentar as maiores taxas de urbanização. Era uma região que concentrava a atividade econômica. Concentrando a atividade econômica, atraía mais mão de obra. São Paulo é o maior exemplo, Rio de Janeiro, as duas maiores economias do país. São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então, mão de obra, vindo principalmente da região nordeste, vinha trabalhar nessa região. Por quê? O atrativo populacional estava nessa região. Na região nordeste, poucas oportunidades de trabalho, então eles buscavam na região sudeste aquele sonho da cidade grande. Então por isso que a região sudeste ela vai concentrar as maiores taxas de urbanização do país. Então quando a gente fala aqui questão de taxa de urbanização no Brasil, para vocês terem uma ideia, nos anos 1950, a região sudeste ela só tinha 44% de taxa de urbanização. Agora nos anos 2000, a tendência é que ela chega ali próximo dos 90% de urbanização. A região centro-oeste, ela tinha nos anos de 1950, 24%. Hoje em dia, já está beirando ali no percentual de 85% de urbanização. A região sul, ela já vai ter em torno de 80% de urbanização. Tá? A região norte do país, já está na casa ali de 69%, 70% de taxa de urbanização.
E a região Nordeste está na faixa de 69%. E o país como um todo, a gente vai observar que o Brasil vai saltar aqui dos anos 50 de 36% para em torno de 80%. Na verdade, mais de 80% das nossas cidades, nosso país, nosso território já está urbanizado, com a prevalência aqui da região Sudeste. Só lembrando a vocês que essas referências que eu estou passando para vocês, elas são feitas pela ONU, tá? Então a ONU ela faz esse estudo no mundo todo e faz essas previsões sobre a questão das taxas de urbanização. Então o Brasil estima-se que lá por volta de 2050 nós vamos ter ali cerca de 240 milhões de pessoas vivendo no meio urbano. E a região sul, ela tem uma urbanização muito relacionada à questão da maneira como foi colonizada a região. Trabalha-se lá bastante com a questão da propriedade familiar, da questão da policultura. Isso vai ajudar a segurar o homem no campo. Por isso que a taxa de urbanização na região sul ela é inferior, por exemplo, à da região centro-oeste. Na região sul está na casa ali, deve estar na faixa de 84%, né, em 2010, e na região centro-oeste já está em 88% no período atual. Tá bom, pessoal? Isso aqui é importante fazerem essas observações, porque isso aí pode ser também objeto de prova. E aqui vocês têm aqui duas imagens mostrando aqui áreas urbanizadas. Isso aqui é São Paulo, né? Em São Paulo, a gente percebeu aqui que a urbanização ela vai estar atrelada aos fenômenos, aos problemas urbanos, a questão da favelização. Nós vamos ter aqui um bairro nobre de São Paulo, e ao lado aqui tem a favela de Paraisópolis. Então, ao lado de uma construção de luxo, temos áreas periféricas. Isso aqui a gente estuda na geografia, vocês viram isso aqui no ensino fundamental, que é chamada cidade formal e a cidade informal. A área urbanizada, área que tem infraestrutura, água, luz, energia, esgotamento sanitário, os espaços valorizados, é chamada cidade formal. A cidade que é sem infraestrutura ou tem uma infraestrutura precária é chamada cidade informal. Aparece tanto aqui quanto aqui. Então, nas grandes cidades que eu vou encontrar os maiores problemas ambientais relacionados aqui à questão da habitação, da segurança, acesso ao saneamento básico, água potável. Tudo isso vai aparecer nos grandes centros urbanos. Então, nós vamos reunir ao mesmo tempo riqueza e pobreza nessas grandes áreas urbanas do país. Aqui a gente já vai trabalhar um exercício sobre a questão da urbanização, tá? Então, sobre a urbanização da população mundial, julgar o verdadeiro ou falso. Então, o que a gente vai ter aqui? A urbanização mundial iniciou-se no Japão. A gente já sabe que de imediato isso aqui está falso. A gente estudou que a urbanização vai se iniciar na Inglaterra. Depois, o avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural vegetativo. Isso vai estar correto. Isso vai ter impacto no crescimento da população. Melhorias médico-sanitárias, reduz as doenças infecto-contagiosas, mas tem um ganho populacional. Depois as condições sanitárias aqui, está reforçando, vão melhorar. Isso vai ter um ganho relacionado à população e à urbanização. E a última aqui também vai estar correta, a questão da inserção das mulheres no mercado de trabalho. Isso também vai ajudar aqui a questão da urbanização, que tem a ver também com a redução do número de filhos por mulher de idade fértil, para se dedicar mais tempo ao trabalho e menos tempo a ter filhos. Então tudo vai estar relacionado a esses dois processos, a urbanização e a industrialização. Essa outra questão que eu já vou dar a resposta para vocês, já tem a função do nosso... Nessa próxima questão que eu já vou até dar a resposta para vocês, falando sobre a questão da urbanização, está ligado ao quê? Aqui vai estar relacionado ao crescimento das zonas urbanas em relação às zonas rurais, a questão bastante simples aqui para a gente. E a última questão aqui para a gente, fala para indicar aquilo que está certo ou errado, então vai ter como correto aqui o que está na letra 3, um país urbanizado é aquele no qual a maior parte da população vive em cidades. Então veja que as questões são bastante simples, não tem muita complicação, é só você fazer a leitura do que está no capítulo 8 e principalmente o exercício que está na página 176 do livro texto. Tá bom, pessoal? Obrigado aqui a todos, até a próxima aula.